Então, vamos começar para falar de avaliação. E a avaliação, seja ela física, funcional, terapêutica, é uma avaliação para gente profissional de saúde. E aí é que vem uma história muito curiosa, porque muitas vezes a gente fica inseguro ao avaliar, muitas vezes a gente não sabe analisar o que é que a gente está vendo, muitas vezes a gente não está conseguindo ver o que realmente está acontecendo. Então, avaliar é uma seara um pouco confusa agora. A gente precisa justamente treinar, a gente precisa estudar para fazer uma boa avaliação. Por quê? Porque isso aí reduz a dor de cabeça. Quando você avalia bem, você fica muito mais próximo de um bom diagnóstico, você fica muito mais próximo e alcançar aquele objetivo que teu aluno, cliente, paciente deseja. Por quê? Porque você avalia. Aí você sabe avaliar. Aí você analisa todos aqueles pormenores de uma avaliação bem feita. Aí o que você vai? Você vai fazer a prescrição. Ou seja, não é muito mais fácil ter uma prescrição diante de uma avaliação bem feita? E aí vem o elixir da nossa profissão, que é justamente confeccionar os exercícios. Por quê? Porque muita gente a gente fica engessado, a gente fica naquela estrutura, naquele arcabouço, né, só daqueles exercícios muito usuais, ou dentro de uma sala de musculação, dentro de uma sala de pilates, e a gente fica com medo até mesmo de criar. E ok, ter esse medo. Por quê? Porque você não quer arriscar. Quando você analisa e coloca ali na balança riscos e benefícios, você fala assim, é melhor fazer o que eu estou mais seguro. E aí isso é muita prudência, isso é responsabilidade, você não dá um salto maior do que sua perna. Mas quando você vê também, você está repetindo muitas vezes aquelas mesmas coisas, o teu treinamento, o teu tratamento está ficando muito monótono, muito igual, você não está conseguindo sair da caixa, e aí você, quando vê, você está anos e anos fazendo a mesma coisa, isso aí até cria um certo desânimo. Aí você fala assim, poxa, será que daqui a 10 anos eu vou estar fazendo a mesma coisa? Claro! Não está com aquela surpresa, aquela motivação, aquela empolgação de você ver um negócio diferente, criar, ter a capacidade de criar, né, avaliar, e aí descobrir um detalhezinho que não foi visto. E aí, o que acontece? Vê se se acontece aí com vocês. Você vai avaliar, e de repente você viu uma coisa ali num pé. Aí uma coisa ali que te chamou a atenção, pô, esse pé não está funcionando bem. Aí você analisa, mas por que esse pé não está funcionando bem? Aí iluminou, né, aquela luz divina, veio e falou assim, pô, dá uma olhada no joelho. Aí você vê, opa, o comportamento desse joelho também não está legal. Aí outra luz te iluminou também, o anjinho chegou e aí falou assim, olha pro quadril. Aí você olhou pro quadril e falou assim, opa, peraí, esse quadril não tá funcionando bem. Aí você falou assim, peraí, então eu vou correlacionar esse pé com esse joelho e com esse quadril. Aí você começa a imaginar coisas. Só que uma coisa é você imaginar um dragão. A outra coisa é você imaginar uma circuitaria com embasamento. E aí você, opa, peraí, se eu olhar para a face, será que tem alguma relação? Opa, se eu olhar para a ação do movimento, será que tem alguma relação? Opa, se eu olhar para os tubos de abastecimento, será que tem alguma relação? Opa, deixa eu observar além disso. Deixa eu observar a boca dessa pessoa. Como é que é a boca? Sim. Deixa eu observar essa linha média. Deixa eu perguntar se essa pessoa faz bruxismo. Se eu perguntar se essa pessoa teve alguma queda, né, alguma lesão em que bateu com a cabeça, porque nessa queda, as quedas com cabeça são muito, né, arriscadas, e aí pode ter feito algum trauma, pode ter feito algum deslizamento, alguma listese, pode ter ali, ó, nessa estrutura suboccipital ali, algum desnivelamento. Só que aí, isso aí é um boom que faz na nossa cabeça, porque você começa a resgatar coisinhas que estavam inconscientes, que você até aprendeu, mas estavam guardadas ali no inconsciente, elas começam a aflorar. E aí isso é muito legal, porque você começa a falar assim, poxa, opa, eu não estou no mesmo. Opa, eu fiz essa avaliação de uma maneira um pouquinho diferente. Opa, eu coletei dados ali que esse aluno, paciente ou cliente está me falando que eu posso até mesmo observar umas questões relacionadas a tono postural que tem interferência com coisas emocionais ali, com traumas, e aí você começa a conversar
com o teu aluno, com o teu paciente, com o teu cliente, e aí começa a preencher certas coisas que vão estar intimamente ligadas a uma boa avaliação. Então você começa a ter a capacidade de avaliar bem. Você sai da caixa, você sai daquela mesmice. Quer ver? Eu comecei, né, quando eu recém formei, logo em seguida, né, eu comecei a trabalhar com avaliação funcional. E aí eu fazia, né, prega cutânea, dobras cutâneas, né, eu fazia teste de VO2, fazia flexiteste, fazia antropometria, né, e ok, e aquilo ali no momento, né, década de 90, me formei em 90, né, aquilo ali era o must. Né, a gente fez um programa, trabalhava com DOS, com DBase, né, ficava coletando dados, usava tabelas do IMCA, e aquilo ali foi naquele momento. E ótimo, era o máximo que eu podia fazer e o máximo que eu conhecia também. Eu tinha lido, eu acho que 3 livros até então. Não, mentira, já tinha lido algumas coisas, mas era tudo importado, né? Era as fórmulas do Faulkner, né, do Pollock, do Urras, e a gente começava, olha que incrível, para avaliar naquela época. Para dobras cutâneas, os protocolos mais usados eram Urras, Faulkner e Pollock. E aí o Pollock é o que estava mais alinhado com a parte, né, médica. O Faulkner era mais alinhado com a parte de esportista, né, para os nadadores e tudo. E Urras tinha aquele glamour da escola russa, né, do leste europeu, da escola do leste europeu. Então, só que a gente... havia um professor e eu, né, que trabalhávamos juntos, a gente começava, para fazer o diferencial, não mudar o protocolo, mas a gente avaliava as pessoas e usava protocolos diferentes. Então, pro Joãozinho, a gente usava Pollock. Para Maria, a gente usava Faulkner. Mas não de maneira aleatória. A gente via mais ou menos o perfil. Como assim? Chegou um atleta. A gente, deixa eu olhar aqui, deixa eu colocar o Faulkner. Chegou uma pessoa que estava fazendo só atividade física para a saúde. Deixa eu usar o Pollock, né? Tem uma pessoa aqui, um cara gigantesco, forte pra caramba, sabe, com aquele processo, né, bistiloidal, assim, grande, aquele punho grande, e a gente falou assim, não, daí eu vou usar o Urras, porque, ó, é pauleiro. E aí a gente começou, né, aí via, claro, que a crítica, professor, por que você usou aquele protocolo com ele e não usou comigo? E a gente explicava, era uma maneira também da gente explicar. Mas naquela época a avaliação era assim. Depois a gente começou a observar, principalmente na avaliação postural, o pé. E aí a gente falava assim do pé supinado, pé pronado, né? Realizar exercícios para os fibulates, realizar exercícios para o tibial anterior. E aí tudo bem. Aí depois, né, de níveis de ombro e tudo, e era o que tinha naquele momento. Depois começou, né, a tecnologia começou a aumentar e tudo. E aí, passaram-se anos e anos e anos, as avaliações elas foram mudando um pouquinho a cara. Hoje, vamos dar um salto, vamos agora dar esse salto, né, para a gente observar o que aconteceu. Hoje, você tem uma análise de movimento onde você pode usar vários recursos tecnológicos, né? Mas se você não tiver o recurso tecnológico, o que faz? Você não avalia? Não. Eu acho que, né, é divino, gente, é divino. Vem comigo. Cara, se você tiver um olho bom, você consegue, muitas vezes, ter uma avaliação tão boa com menos recursos tecnológicos. Só com o teu olho. Agora, para isso, você vai ter que entender um pouquinho de anatomia, você vai ter que entender um pouquinho de neurofisiologia, você vai ter que entender um pouquinho de comportamento motor, você vai ter que entender um muitinho de fáscia e de transdução sensorial. E aí entra a história da fáscia. Gente, vocês acham que na minha época a gente falava em fáscia? A gente falava até fáscia, tensor da fáscia lata. Hoje, saber a estrutura facial, saber o que a fáscia provoca, o que a fáscia altera, o que a fáscia restringe, o que a fáscia facilita, é uma questão fundamental para você ter uma boa avaliação. E aí, tendo uma boa avaliação, o que acontece? Você começa a ganhar autoridade disso. Por quê? Porque primeiro você sabe o que está falando. Segundo, que você está observando o comportamento. Terceiro,
que o que você avaliou e vai colocar em prática vai te dar um bom resultado. Nesse momento desse bom resultado aí, você está ganhando mais crédito. Então, olha só, você está ganhando autoridade porque você está agora reconhecendo, avaliou, reconheceu, analisou, viu essa estrutura ligante, que é a fáscia, essa comunicação interna esplendorosa que é a fáscia, prescreveu corretamente, teve um bom resultado com o teu aluno, paciente ou cliente. Gente, olha só, ao mesmo tempo você ganhou autoridade, ganhou credibilidade do que está fazendo, você está metendo a mão na massa. Gente, não tem como que a tua valorização ela ficou diferente. Você está diferente do outro profissional que pode até ter o recurso mais tecnológico, mas a tecnologia toda não responde outras coisas que você está vendo. Por exemplo, a máquina não vai fazer uma correlação para você de estados emocionais. Você já viu algum depressivo assim, ó, tô depressivo? Ou você já viu assim, ó, algum hipomaníaco assim, ó? O que você tem? Poxa, estou com uma mania danada, estou com essa coisa, né, muito exacerbada. Você não vai. Agora, muitas vezes você vê lá uma rotação interna que aparece muito naquelas pessoas mais introvertidas. Muitas vezes, e antigamente acontecia muito isso nas meninas, as meninas entravam, né, na puberdade, aí começava a aparecer a mama, e aí aquele território entre usar uma camiseta e usar um sutiã era, né, meio complicado, então para tampar fazia uma rotação interna, ou meninas que eram muito altas, então elas faziam a rotação interna e curvavam, ficavam numa atitude cifótica, ou o menino que tinha aquele pectus escarpatus, né, e aí ele já encolhia mais, né, ou pectus carinatus também, ninguém com pectus carinatus fica, né, o próprio nome, o apelido, peito de pombo, mas ninguém fica assim, então a pessoa acabava tentando esconder isso, fazendo rotações do ombro, e aí, olha quanta coisa, era no peitoral, né, no externo, mas olha só uma boa avaliação, vou dar um exemplo, pectus carinatus, né, aquele pectus que o famoso peito de pombo, ou pectus escarpato, aí você fala assim, alteração do externo, só que, olha a boa avaliação, gente, aquilo dali, a consequência está no externo, a causa é uma formação das vértebras, má formação das vértebras torácicas, ou seja, formação atípica da vértebra torácica. E aí você está vendo aqui, ok, você está vendo aqui, mas a atuação vai ser lá atrás, né? Você vai ter que, justamente, analisar e nessa articulação costo-vertebral, e aí na área desse externo, nesse território ali, na upper back, que a gente fala, não, upper back não considerando a cervical, só o segmento mais alto da coluna torácica. É ali que vai ser a tua intervenção. Agora, para isso, você vai ter que entender sobre o serrátil, você vai ter que entender quais são os nervos, né, que passam ali. Vou dar uma dica, torácico longo. Né? Você vai ter que observar o outro nervo supraespinhal, aí você vai ter que observar o comportamento da relação facial entre o teu serrátil e o teu romboide, aí você vai ter que observar o posicionamento da tua cabeça. Então, mas por que o posicionamento da cabeça? Porque o romboide, pela fáscia, ele fala contralateral com o esplênio da cabeça. Então, olha só agora a gente falou de anatomia, músculo, falamos do esplênio, romboide, serrátil, falamos de nervo supraespinhal e nervo torácico longo, falamos da estrutura ligante da fáscia, falamos dos meios, né, de comunicação neural, falamos do nervo, e estamos falando da estrutura quê? Coluna torácica, que está alterando o quê? Um outro segmento, né, porque a coluna torácica está atrás, né, o compartimento posterior. Só que o que você está vendo na avaliação é aquele pectus escarpatus ou pectus carinatus. Então, olha como é importante saber avaliar. Ah, eu nunca vou conseguir saber sobre isso. É claro que vai. É claro que vai, porque o mais importante é a gente sempre reconhecer que a gente não vai saber tudo. Esse é o primeiro. A segunda coisa é que a gente sabe muitas coisas que nem mesmo a gente sabe que sabe. Ih, Marcos, confundiu. Sim, sabe por quê? Você está vivo. Gente, ao longo da vida, você absorveu alguns conhecimentos que estão guardadinhos em caixinhas do teu inconsciente. Mas basta essa caixinha cair para ela abrir. Agora, como é que você cai? Como é que você derruba essa caixinha?
tendo estímulo. E qual é o estímulo? Você estudando. E aí quando você estuda, é por isso que eu digo, conhecimento não te dá poder não, gente. Conhecimento te dá liberdade. Você fica livre, você tem a capacidade de escolher. Então olha que coisa incrível. Dentro desse nosso segmento aqui, a gente conhecer uma boa avaliação, a gente aprender uma boa avaliação. Eu sempre digo que quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes, né? E um ensina o outro sempre. O meio ambiente te ensina, né? O outro te ensina e você também se ensina. Você tem o autoensinamento. Quando você vai lá, reza, ora para a tua doutrina, tá maravilhoso. Você também está aprendendo. Agora, olha aqui, pensa bem, vê se não é importante. Você vai iniciar com um aluno, com um paciente, ou você já está anos e anos com aquele aluno, com aquele paciente, aí você dá de benefício para ele, né, oferta para ele uma nova avaliação, uma nova visão. Gente, tem até o André Zaey, vou até falar o nome, André Zaey Pilate, né, um estudioso, em que ele fala assim, inovação é você poder ver a mesma coisa de uma maneira diferente, você já está inovando. Agora imagina você, amanhã você chega para o teu aluno e avalia ele. Isso é uma estratégia. Agora, vamos a outra. Amanhã você vai dar aula para o teu aluno, para o teu paciente, e aí você está observando ele. E aí você filma, hoje a gente tem o recurso da filmagem e tudo, e aí você vai lá, e ok, né? Aí você, de maneira bem espontânea, você está filmando o exercício e tudo, e aquele exercício que você deu é um exercício que pode ser avaliado. Como assim, Marcos? Vamos lá. Vamos supor que você pediu para ele executar o agachamento sem carga. E aí você pediu para ele levantar os braços, né? Agachar com os braços elevados. É um exercício que ele pode ser um teste. Só que ele está fazendo, aquele teu aluno, teu paciente, ele está fazendo de maneira tão espontânea. Por quê? Porque ele não sabe que você está avaliando, mas você está avaliando. E aí você vai sair do basicão. Qual é o basicão? Você observar o paralelismo da tíbia e da coluna, do tronco, né? Você observar se houve colapso da lombopélvica, se não houve, né? Se houve, né, projeção da cabeça à frente. Isso é o basicão. Se houve uma certa limitação da dorsiflexão, isso está maravilhoso, tá ok. Mas olha só, isso daí, quase 8 bilhões de pessoas, de mamíferos, humanos, eles fazem. Aí você está igual. Aí você está avaliando dentro dos mesmos protocolos e tendo quase que as mesmas respostas. Mas aí você deu um tropeção, entrou aqui, né, conosco aqui no nosso time e falou assim, eu quero ver esses dedos. Aí você observou que o dedo levanta. Aí você observou que o tornozelo colapsa internamente, fazendo uma pronação. Aí você observou que a tíbia fez um varismo de tíbia. Aí você observou que o quadril desnivelou, fez um drop. Eita! Aí você observou que a pessoa está o tempo todo com a boca aberta. Aí você observou que a asa do nariz, né, fica assim, ó. Deixa eu fazer aqui, deixa eu ver se eu consigo. Ó, não pode chamar de feio não, hein? Fica assim, um pouquinho assim. Aí você fala assim, eita, mas o que isso tem a ver? Aí é que tá. Quando a gente fala, mas o que isso aí tem a ver com a avaliação? Aí bingo. Por quê? Você observou os dedos. Então você fez uma correlação. Se ele levantou, é porque ele fez extensão. Se ele fez extensão, é porque ele não fez flexão. Se o pé colapsou, é porque o talos desabou. E por que o talos desabou? Poxa, se fez rotação externa da tíbia, quem é que deixou fazer a rotação externa da tíbia? Opa, será que tem alguma questão com o poplite? Poxa, se houve um drop do quadril e está com as duas pernas no chão, opa, será que houve uma falha, né, não transdutória, mas uma falha do início do movimento em relação ao psoas maior? Mas por que psoas maior? Porque o ilíaco não participa desse movimento, né, de tração da tua coluna. Ou houve, né, uma exacerbação da contração do quadrado lombar.
Aí você vai falar assim, peraí, tem que analisar. Mas e essa coisa da boca aberta? Opa, a boca aberta? Gente, a boca aberta está falando que você é um respirador bucal. Se você é um respirador bucal, queira, né, quer você ou não, você não está usando bem esse diafragma. Então anota aí, diafragma. Né? Essa coisa de levantada é um sinal de pessoas que são respiradores bucais e também pessoas que têm alguma questão respiratória, asma, bronquite, a famosa rinite. Aí você olha e analisa. Aí eu falo assim, e aí você pergunta até para todo mundo, você tem rinite? Aí ele fala assim, ó, como é que você sabe? Porque você estuda. Né? E aí essa questão do diafragma, gente, lembrando, eu sei que você sabe, né? O nervo que insere o diafragma. Ah, o nervo frênico. E qual é a saída dele? A C3 e C4. E aí você observou também a cervical. Gente, olha só. Né? Eu não sei de quem é essa frase. Dizem que foi o Einstein que falou. Eu não sei se é verdade. Então vou falar só a frase, mas eu não sei quem falou. Né? Que faça as coisas de modo simples, mas não simplificando. Simplificar é só na matemática. Sistema biológico não simplifica nada. Pode ser simples, né? Doeu, bota gelo. Agora depende de quem vai usar o gelo. Tá? Mas é uma coisa simples. Tá com sede, bebe água. Tá com sede, bebe água. Água mineral, lembra? Então, vamos lá. Pensa o seguinte, que de um simples agachamento, você extraiu várias coisas. Se a pessoa não tem uma boa coordenação respiratória, será que não é importante nos exercícios eu prescrever exercícios respiratórios, o famoso TMI, trabalho muscular inspiratório? Será que não é interessante eu ensinar essa coordenação durante o esforço? Será que não é interessante também, não somente durante o esforço acíclico, mas durante o esforço cíclico? Vê se faz sentido. Será que não é importante observar o posicionamento dessa cabeça? E aí eu não vou entrar naquela história do todo mundo. Ah, o problema é o celular, o problema é o computador. Gente, esquece essa geração e a nossa. E nós vamos usar o computador, vamos usar o celular. E não é isso. É porque colocam de uma coisa bem simplista, bem simplificada, né? Simplificada. Porque, primeiro que não é tão simples. Aí querem simplificar e botar a culpa no celular. Esquece. Você hoje sai de casa sem a carteira, mas você não sai de casa sem o celular. Então esquece. Vamos dar um salto para frente. Então, você vai observar essa cervical. Para observar a cervical, você vai ter que observar o alinhamento de dente. Você vai ter que observar a articulação temporomandibular. Você vai ter que observar o longo do pescoço. Você vai ter que ter tantas observações, mas não se preocupa. Ai, meu Deus do céu, não vou conseguir. Não. O pior é que vai, sabe por quê? Primeiro que a gente está aqui para isso, para tentar fazer esse processo de ensino-aprendizagem. E aí vai começando a ficar simples quando você vai tendo mais intimidade. Eu sei que intimidade só traz aborrecimento e filho, mas é um outro tipo de intimidade. Você vai começar a se familiarizar mais, primeiro, com o que a fáscia te dá do sistema de comunicação, do sistema de integração. Segundo, com a possibilidade da criação dos exercícios bem fundamentados. Estou fazendo esse movimento, porque com esse movimento, pela estrutura anatômica, esse músculo faz isso. Só que esse músculo, junto com esse, ele faz isso. Por isso que esse exercício é viável. Mas não estou numa máquina. Você não precisa estar numa máquina. Faz o seguinte, me dá aí um exercício, né, poplíteo em máquina. Não tem. Mas você sabe o que o poplíteo faz. Então você vai fazer fora da máquina. Um trabalho para o poplíteo. E aí, olha só, olha como é que é importante você reconhecer a estrutura facial. Porque você sabe que tem que fazer o exercício com o poplíteo. E depois do poplíteo, você vai fazer exercício para que musculatura? Olha a justificativa também para o seu aluno, para te dar credibilidade, quando você vai propor a ele o seguinte, que 2 mais 3 é igual a 3 mais 2, vírgula, em matemática. 2 mais 3 é diferente de 3 mais 2 dentro dos sistemas biológicos. Então isso aí, o teu discurso já mudou. E aí, claro, gente, por favor, não fala palavrão, bota uma coisa mais polida, porque você está explicando uma coisa muito séria.
Por quê? Porque você sabe avaliar. Por quê? Você sabe explicar, fazer sentido. E por quê? Você está explicando que a ordem que você planejou, ela tem que ser cumprida, está te dando autoridade. A ordem não é trocar, daqui está ocupado, eu vou fazer isso. Não, é fundamental ter uma ordem dos exercícios. Esse vem depois desse, que vem depois desse, que vem depois desse. Esse vai ser um salto, gente. Pensa o seguinte, e é por isso que tem que falar de uma forma mais polida, não tão coloquial. Eu sei que a linguagem coloquial é permitida, mas é na padaria. Na padaria a gente fala o que for, de maneira, né? E aí, né, que nem o carioca fala, né mesmo? Aí você fala assim, carioca, não é com R, é com S. Aí ele fala, né mesmo? Aí você fala assim, e tampouco com X. Mas isso na padaria. Fora da padaria você vai explicar, tecnicamente, um outro tipo de olhar. Porque você tem agora em mãos, vai aprender aqui, um outro tipo de avaliação, um outro tipo de discurso. Você vai ofertar, vai entregar como um benefício o teu conhecimento para o teu aluno. E você vai fazer uma troca. Você estudou, obteve esse conhecimento, se tornou claro que essa autoridade, está explicando, está dando crédito ali, então não tem como, porque você está fundamentado também nas teorias, né, acadêmicas e na prática, porque você vai ter que confeccionar o exercício e a prescrição, e aí, né, não tem como você não gerar valor aí. Não tem como. Você não vai mais ficar inseguro de aumentar. Você não vai ficar inseguro de tirar férias. Porque tem gente que fica inseguro de tirar férias, né? Não, vai que ele troca de personal, vai que ele troca de terapeuta. Não. Você está seguro. Não, você não vai ter essa preocupação. Você todo ano você vai aumentar. Sabe por quê? Porque você faz um curso, você compra um livro, você se especializa. E outra, você começa a ganhar prazer em estudar. Você começar a querer avaliar cada vez mais. Sabe por quê? Porque a gente trabalha com uma coisa incrível, que é infinito. É que nem o Buzz Lightyear, é o infinito e além. A gente trabalha com movimento. Gente, faz o seguinte, chega uma pessoa, né, lá que não está te valorizando tanto, né, e fala assim, olha só, se eu te der R$1 milhão, você me dá um movimento do teu joelho, aí ele vai falar assim, como assim? Eu te dou R$1 milhão, mas eu quero o movimento do teu joelho, ou seja, eu vou dar uma martelada no teu joelho para ele nunca mais estender e flexionar. Você vai andar com o joelho duro. E não vai trocar. Porque a grande ferramenta de comunicação nossa é o nosso corpo. A gente trabalha com o corpo. A gente trabalha, esse corpo é cheio de emoções. A gente precisa ficar feliz, triste também, mas a gente precisa ficar feliz com esse corpo. A gente precisa estar dinâmico. Eu te garanto que se você acordasse aquela pessoa lá que está em coma, né, que está assim, ó, e falasse assim no ouvido, ó, olha o seguinte, eu vou te dar um movimento e você deposita $3 milhões na minha conta, a pessoa ia abrir o olho e ia assinar o cheque, meu amigo. Porque todas as pessoas têm o desejo de movimento. A nossa profissão é isso. A nossa profissão não é um computador. Para isso a gente tem que saber avaliar, a gente tem que saber prescrever, a gente tem que saber até criar. Quando você acredita, quando você crê, você pode criar. E quando você cria, você tem aquela sensação de que eu fiz alguma coisa nova. Eu não estou no mundo a passeio. Eu estou vibrando com a minha profissão. E sabe o que acontece? Você nunca mais vai pensar assim, e quando eu estiver velhinho? Ok, você está trabalhando com o movimento. Porque não tem. Você está dinâmico. Você com 90 anos vai estar dando aula de personal. Você com 95 anos vai estar atendendo de fisioterapia. Porque você está mais inteligente. Você sabe os caminhos. Você olhou lá, esse caminho da face, esse caminho é do nervo. Eu vou fazer essa avaliação porque com essa avaliação eu diagnostico isso e faço esse tipo de exercício. Gente, não tem como. E aí é por isso que a gente vai, né, ter, né, esse boom de eventos, né, para fazer tipo um ABC, né, um ABC do movimento. Para você ganhar autoridade, ter todos esses benefícios, ganhar credibilidade. Já pegaram o ABC, né? Então, e aí, gente, tem grandes chances mesmo,
de aumentar o valor. E aí esse valor no nosso mundo de hoje chama dinheiro. Olha, vai fazer tudo de bom, vai ficar feliz trabalhando na profissão, tá super feliz, super satisfeito, e ainda tá ganhando dinheiro. Ah, papai, isso é o paraíso, né? Adão e Eva perderam essa. Ó, isso é sopa no mel pra gente. Galera, fica com a gente. Grande abraço.